queria então convidar a comunidade batista em Moema, nossa pequena comunidade, a pensar nas próximas semanas, no nosso verão, que já estamos vivendo desde dezembro, como um tempo de semeadura. Por quê? Nós queremos colher o fruto do Espírito. Foi Paulo que, escrevendo aos Gálatas, disse: ninguém se engane, aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Gálatas, capítulo 6. E ele diz mais, né? Versículo 7, que fala sobre isso. O 8 diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Interessante, porque Paulo está dizendo aqui que aquilo que ele já afirmou no capítulo 5 é que existem dois tipos de fruto para a nossa vida. Um é o fruto do Espírito e o outro são as obras da carne. As duas listas estão em Gálatas 5, versículo 19 até 22, 23. Primeiro ele dá as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e a lista não está completa, tanto é que Paulo acrescenta, versículo 21 do capítulo 5 de Gálatas, e coisas semelhantes. Ou seja, tem muitas outras coisas que são as obras da nossa carne. Carne não quer dizer, no sentido aqui do Novo Testamento, o corpo só. Tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Carne é uma figura de linguagem que está sendo usada para fazer uma analogia. Aquilo que habita em nós, a nossa tendência para o mal, que a Bíblia chama de pecado. E tem outras maneiras que a Bíblia descreve isso. Impiedade, uma série de outras coisas. Essa nossa capacidade para o mal produz obras, que eu acabei de ler essa lista, e outras coisas semelhantes. Por outro lado, ele diz, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós queremos fazer o seguinte a partir de hoje, cruzar esses 9 frutos, ou fruto do Espírito, que podia ser descrito como uma laranja com 9 gomos, porque é um fruto só, na realidade é uma maneira de você descrever aquilo que o Espírito produz na nossa vida, e possivelmente há outras coisas que o Espírito produz também. Essa lista, embora ela seja uma lista bastante completa, ela não descreve tudo que o Espírito Santo produz em nós, mas aqui tem uma lista suficientemente desafiante para nós nas próximas semanas. O que nós vamos fazer então? Cada domingo é pegar uma área da nossa vida. Por exemplo, hoje nós vamos pensar em tempo de semear no amor. Domingo que vem nós vamos falar sobre tempo de semear no humor. E depois na comunidade, quer dizer, na nossa comunidade. É tempo de semear em casa, na cidade, no corpo, na cabeça, debaixo de pressão. E finalmente, já no segundo domingo de março, terminando a série, é tempo de semear para a eternidade. Domingo passado, nosso tema foi baseado no fato de que Deus é bom. O que é bom, o que Deus nos deu de bom, a bondade de Deus e o reflexo disso na nossa vida. Então, queremos colher esse fruto no dia a dia, em todas essas áreas. É lógico que o fruto, cada um desses frutos pode ser aplicado a cada uma dessas áreas, mas nós estamos cruzando um fruto com uma área específica para nos ajudar a pensar de uma maneira mais prática. E hoje nós vamos falar sobre tempo de semear no amor. E eu gostaria, eles não sabem disso, de pedir que o João e a Yara chegassem aqui à frente. Onde é que eles estão? João e Yara. Cadê? Por favor, chegue aqui à frente. Porque hoje eles estão completando 35 anos de amor conjugal. E a cor... E um passarinho verde me contou que a cor da roupa da Yara tem a ver com a cor das bodas. Bodas de coral. E é a Yara, essa é a Yara. Ela é cuidadosa,
e a gente se conhece há muitas décadas. E vários aqui conhecem o João e a Yara há muito tempo. A gente tem caminhado junto, mas eu gostaria de orar para que Deus continuasse pelos próximos 35 anos, a gente sempre exagera, né? A fazer a obra bonita, o trabalho bonito do amor de Deus derramado na vida de vocês e no casamento de vocês, que tem sido um exemplo e uma inspiração para tantos casais. Senhor, obrigado pela vida do João e da Yara. Obrigado por esse dia especial para eles e para nós, em que o casamento é elevado, é dignificado, é honrado, como algo que o Senhor deu para a gente, e que na Tua graça, no Teu poder, só pela Tua graça, não é mérito do João e da Yara, mas a Tua graça na vida deles tem se manifestado através desse amor conjugal, fiel, leal, permanente, contínuo. E cada vez mais profundo, cada vez mais denso e intenso de um para com o outro. Te pedimos, Senhor, que para todos nós, não só na nossa vida em família, ou para aqueles que estão casados, têm um companheiro, uma companheira, mas em todas as áreas da vida, que o Senhor nos ajude a experimentar e vivenciar esse amor. Pedimos agora que o Senhor abra a Tua palavra, a Sua palavra nessa manhã, e nos ajude a crescer um pouquinho na nossa compreensão desse amor. E especialmente nos desafiar à prática desse amor. Novamente, peço isso no nome de Jesus, confiando na Tua graça e na Tua suficiência. Amém. Deus os abençoe. Se alguém quiser convidar e pagar um almoço deles hoje num lugar bem joia, eles não vão ficar tristes. Tempo de semear no amor. Só um louco pensa em pregar sobre amor, né? Porque quem é que pode falar sobre o amor? Só Deus. Só Deus. Então eu estou aqui como um mensageiro e alguém que, na realidade, está aí. Estou sentado, estou ouvindo a voz de Deus. É isso que eu quero nessa manhã. Aliás, quando eu estou preparando e estudando a palavra para pregar, uma das minhas preocupações é que eu esteja ouvindo a voz de Deus. E eu vou confessar, nem sempre isso é muito fácil, porque eu tenho uma voz muito forte dentro de mim. A minha cabeça fala muito, meus pensamentos são muito fortes. Então parar e falar para mim mesmo, fica quieto e ouça o que Deus quer te dizer, é sempre um exercício de muito desafio. E nessa área de amor, do amor, por ser um tema assim quase que inatingível no sentido da perfeição, a gente tem a tendência, ou pelo menos eu posso falar por mim, eu tenho a tendência de passar por cima, assim, com uma certa rapidez, sem deixar que isso trabalhe na minha vida como precisa. Mas esse é o tema de hoje. E amor é uma palavra importante em qualquer idioma. A gente até, às vezes, vê certos quadros, ou certos broches, coisas que pendura, né? Que tem assim, amor em várias línguas, alguma coisa assim, né? Quadrinhos bonitinhos, etc. Porque é uma palavra importante, ela é muito importante. Não importa qual é o idioma, em que país você esteja, sempre é uma palavra muito forte. Sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. A gente tem essa característica. A gente quer sentir amado, desde que nasce. Né? A gente busca esse sentimento de fora para dentro. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida, se nós nos sentimos amados de uma maneira consistente, regular, real, genuína ou não. Problemas sérios são causados e tem pessoas que ganham dinheiro, e muito dinheiro, porque
pessoas cresceram, né, sem essa sensação de que realmente eram de verdade amados pelas pessoas ao seu redor. E o seu desenvolvimento emocional e até mesmo em outras áreas ficou comprometido. E mais tarde, já na idade adulta, ou às vezes até mais cedo, dependendo da compreensão da família e a possibilidade, vai buscar ajuda para trabalhar essa questão. Mas, ao mesmo tempo, o amor é um conceito extremamente deturpado, é um dos mais deturpados que existem. E, na maioria das vezes, é reduzido a uma química, uma atração simplesmente física, uma paixão carnal, agora sim no sentido físico. Quando a gente pensa em amor, e nós temos que fazer isso sempre, o paradigma, o modelo é Deus em tudo. E em 1 Pedro a gente encontra essa frase, né, que a gente usa, Deus é amor. Está lá no capítulo 4, versículo 7, diz, amados, João escrevendo, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Deus é amor, ele é a fonte. Né? O amor não é algo que começa numa reação química, não começa em ligações dos nossos neurônios em determinada parte do cérebro. Isso não é amor, biblicamente falando. Isso é um componente fisiológico que faz parte da humanidade, que tem o seu valor. Deus criou a gente dessa maneira. Mas quando a gente fala de amor do ponto de vista de Deus, é um pouco diferente. É, aliás, bastante diferente. O amor procede de Deus. Esse tipo de amor, e aqui a palavra que é usada no original é agape, ou ágape, que é um amor incondicional, é algo que vem sem esperar nada em troca, é sacrificial. Mas nós vamos chegar lá. Esse amor é aquele que ama, então é nascido de Deus e conhece a Deus. Está dizendo que uma das características que você pode verificar se alguém é nascido de Deus, ou seja, faz parte da família de Deus, não no sentido da criatura, mas no sentido da pessoa que nasceu de novo. Uma das características é a capacidade de amar como Deus. Lógico, não 24 horas, 7 dias por semana. É impossível. Somos humanos. A carne e o espírito lutam um contra o outro para a gente não fazer o que a gente quer, que é, como novo convertido, como um filho de Deus, nosso desejo é agradar ao nosso Pai. Mas a carne luta contra o espírito para que a gente não consiga fazer a escolha certa. Né? Paulo disse isso, miserável homem que sou. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Essa é a luta. Então nós não conseguimos amar desse jeito o tempo todo, mas de vez em quando há manifestação desse amor de Deus, que é um amor altruísta, que é um amor que abre mão, que é um amor que se sacrifica. Existe esse amor também, quando Deus trabalha na nossa vida. E isso é uma evidência de que nós nascemos de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente parte do paradigma, né, do modelo que é Deus, o amor de Deus. Agora, se a gente voltar um pouquinho, e aí é o texto principal de hoje, todo mundo aqui, ou a maioria, conhece João 3,16, não é? Porque Deus, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos são capazes de citar de cor 1 João 3,16? Abra a Bíblia lá. 1 João 3,16, se você não está com a Bíblia, não quiser acompanhar, pode também olhar na tela. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. O que é amar? O que é amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós.
e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E João então faz uma exortação aí para a gente, que ele escreveu essa carta. Filhinhos, e é uma linguagem carinhosa, né? É uma exortação carinhosa. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Essa descrição do que é o amor, como conhecer o amor genuíno, ela nos dá muitas verdades, ela tem muita coisa aqui. Né? A primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que amar, do ponto de vista de Deus, é dar a vida pelo seu irmão, ou pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Dar a vida. Esse é o padrão do amor que é colocado para nós. Nisto conhecemos o amor. E Deus, Jesus Cristo, deu a sua vida. Isso é amar. É dar a vida. Aí a gente já esbarra na primeira impossibilidade, porque talvez a gente dê a vida por um filho, salve a esposa, né? Pule na água lá para, sei lá, teve gente, eu me lembro uma vez que me parece que a Shayla caiu numa piscina e um dos irmãos pulou e puxou rapidamente. Há uma natureza assim dentro da gente, um desejo de preservar a vida. E às vezes a gente estende isso para outras pessoas, especialmente as pessoas tão próximas, ou quem está necessitado do nosso lado, se for parente mais ainda. Mas dar a vida por uma outra pessoa que eu não conheço, né, que eu não tenho nenhum sentimento, mas amar, em última análise, é dar a vida. Dar a vida pela pessoa que precisa, como nós vamos ver. E o texto é mais claro ainda, porque ele não estabelece apenas um padrão que só Deus é capaz de cumprir, porque ele cumpriu dando a vida de Jesus Cristo por nós. Diz que nós devemos dar a nossa vida. Em outras palavras, amar é uma obrigação. Amar desse jeito é uma obrigação, é um dever. Um dever baseado no sacrifício de Jesus. Se Ele nos amou e Ele deu a vida, e nós estamos nesse amor, então esse amor não apenas nos preenche e nos satisfaz aqui, a nossa necessidade individual, mas também é um amor como o amor de Deus que sai dele para fora para alcançar os outros. Ele tem que sair de nós para alcançar os outros. É uma obrigação e eu acrescentaria natural. Se o amor de Deus habita em nós, se nós temos esse amor, essa é uma obrigação natural, porque ele já existe em nós, então ele pode sair de nós para alcançar outro. Uma outra coisa que o texto mostra aqui é que amar é demonstrar compaixão e generosidade. Aí o texto sai da teoria e coloca uma situação prática. Se alguém você conhece, vê alguém que está passando necessidade e você não ajuda essa pessoa, como pode em você permanecer o amor de Deus? Impossível. Porque naturalmente o amor de Deus vai levar você a querer ajudar. Se você não tem desse desejo, se você não faz essa decisão, se você não escolhe ajudar, é um indício que talvez o amor de Deus não esteja em você. E essa é um termômetro extremamente importante. Porque se alguém se diz discípulo de Jesus, cristão, mas tem uma natureza assim absurdamente egoísta, tudo para si. Eu sou o centro do universo. Todos estão ali para me servir. Eu sempre estou procurando levar vantagem. Sempre querendo ser mais rápido e mais vivo e mais esperto. Se essa é a direção do meu coração, alguma coisa está faltando. Porque a direção do coração, quando Cristo está lá, quando o amor de Deus se faz presente, primeiro,
para a gente entender que Deus nos amou, a gente tem que ter a noção de que somos pecadores, moralmente depravados, no sentido técnico da palavra. Não há nada bom em nós. Paulo escreveu sobre isso, citando Isaías. Não há um justo, nem sequer um. Então começa aí. Eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. E aí eu entendo que o amor de Deus não tem condição. Eu não posso trocar esse amor por nada, porque eu não tenho nada para dar. Então a única maneira que eu tenho é receber de graça algo que Deus quer me dar, sem nenhum mérito meu. Mas que vergonha. Não precisa fazer nada. Ah, não, peraí. E você sabe que eu encontro gente que reage à ideia de que a salvação é de graça? Porque não entra na cabeça da pessoa que Deus vai dar de graça o céu para alguém que não fizer nada, não tem nada para oferecer para Deus. É o nosso coração. A gente está sempre trocando. No casamento também a gente faz isso. Eu te amo, se você me amar. Eu vou ser carinhoso, se você for carinhosa. Né? E assim por diante. Eu vou dar presente, se você também me der. Eu ajudo em casa, se você também colocar dinheiro. É tudo na base da troca. Muitas vezes a gente vive essa dimensão em outras áreas da nossa vida. Mas amor, ou amar, dessa forma que a Bíblia está dizendo aqui, é demonstrar compaixão e generosidade. É reconhecer que o outro lado não pode dar. Não tem nada para me dar. E não é só materialmente falando, não. Ele ou ela não está em condição de dar aquilo que eu gostaria nessa hora. Mas o amor de Deus em mim me leva a ser generoso, a ser compassivo, a abrir, a alargar os meus sentimentos, a abrir espaço para essa pessoa na minha vida. Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que é algo que só Deus pode fazer em nós. Isso é bom. Porque a ideia da vida cristã é justamente a vida que Cristo vive em mim. Né? É a gente reconhecer que tá demais, é muito difícil. Não é difícil, é impossível. Deixe que Deus faça isso na sua vida. E aí a maneira de começar a usar, a perceber essa transformação é quando toda vez que a gente bate numa barreira da impossibilidade, a gente reconhece e pede ajuda a Deus. Eu não consigo, mas por favor me ajuda. E essa é a maneira como nós vamos crescer. Por quê? Terminando o texto, essa exortação de João, filhinhos, não amemos de boca, de palavra, mas de fato, com ação e em verdade. Amar é agir de verdade e não apenas falar. Esse é o padrão. Esse é o padrão. A necessidade emocional de ser amado, ela não é apenas uma coisa que acontece na infância. Ela acompanha você durante toda a vida. O adolescente, o pré-adolescente, o jovem, o adulto, no casamento, ela acompanha. A necessidade emocional de me sentir amado. É interessante porque o casamento e a família, se a gente pensa nisso, Deus nos deu essas duas instituições, na realidade a família e o casamento, somente para suprir essa carência, essa necessidade de ser amado. Né? Essa necessidade de intimidade, de alguém entrar naquele lugar mais profundo e íntimo. Amizades, né? Tem amigos que são mais chegados do que irmãos, às vezes suprem isso. Mas não deixa de ser uma manifestação de família, às vezes numa amizade muito profunda. Amar, então, une razão e emoção. É mais do que simplesmente um sentimento ou uma paixão. Ela envolve um ato da vontade, como nós vimos no texto que acabamos de ler. Requer disciplina, pois reconhece a necessidade de crescer nessa área. Nós precisamos crescer na dimensão do amor. Então, a razão precisa entrar. A vontade tem que estar presente. O amor tem que invadir essas áreas da nossa personalidade e não ficar dependendo apenas do nosso sentimento espontâneo ou
provocado por algo amável, bonito, gostoso, especial, que vem do outro para mim. Aí eu amo. Porque olha, que pessoa incrível. É fácil amar gente assim. Que nos faz sentir bem. Né? Que joga a gente lá em cima. É fácil amar pessoas assim. Mas o amor não pode parar simplesmente nessa dimensão de reagir. Ele precisa ser proativo a alcançar aquele que não é amável. Eu conheço um livro que eu gostaria de até sugerir que nós tivéssemos na nossa livraria, não deu tempo, mas a partir, quem sabe, do domingo que vem, a gente pode ter alguns deles aqui, que é As 5 Linguagens do Amor. O autor é o Gary Chapman. Tem alguém aqui que já leu esse livro? Opa, várias pessoas. Então, para vocês, vai ser meio que uma repetição daquilo que vocês já ouviram. Quem sabe lembrar algumas coisas, mas o Gary Chapman é um conselheiro familiar. Ele tem mais de 30 anos de experiência. E ele observou que o amor, para determinadas pessoas, tem uma linguagem diferente. Né? Essas linguagens ele classificou em 5. Primeiro, palavras que afirmam. Tempo de qualidade, receber presentes, ações práticas de serviço ou ajuda e, finalmente, o toque físico. O que ele descobriu? Aconselhando, conversando com muita gente, estudando essa questão, ele descobriu que para cada pessoa tem uma linguagem que atinge. Para algumas pessoas é através de palavras, elas vão se sentir amadas de uma forma verbal. Outras pessoas têm a ver com o tempo, com estar junto, né? De uma maneira significativa. Outros receber presentes. Quando recebe presente é aquilo que, para esse tipo de pessoa, talvez seja... E normalmente a gente tem uma combinação. Tem talvez uma linguagem que chega mais, a outra que chega em segundo lugar, mas todas elas são linguagens que a gente precisa aprender a usar nos nossos relacionamentos. Ações práticas, servir, alguma coisa de ajuda que a gente faz, e quando alguém nos ajuda, ou, em alguns casos, muita gente, e isso é bastante cultural, mas o toque, o contato físico, também é uma maneira de demonstrar amor. Vamos rapidamente só pensar em algumas coisas práticas para cada uma dessas linguagens. Palavras que afirmam. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou, 12, 25, Provérbios ainda, a ansiedade do coração abate o homem, mas a boa palavra o alegra. Tiago escreveu sobre a língua e diz que ela tem um poder tremendo. Ela bendiz, mas ao mesmo tempo maldiz. Ela pode ser uma fonte, né, de bênção, ela pode ser destruidora. Aliás, uma das coisas que Deus mais condena, e a Bíblia diz que ele abomina, é a maledicência, falar mal. Aliás, um dos 10 mandamentos, não darás falso testemunho. Né? Mentir. A língua, palavras. Então, palavras que afirmam pode ser de vários tipos. Primeiro, elogios diretos e simples. Lá em casa, essa é uma linguagem importante para Cláudia. Muito importante. E por que não é uma coisa assim automática para mim? Porque eu nasci numa família e cresci numa família em que, quando você fazia com perfeição, não fazia mais do que obrigação. Você conhece gente assim? E quando você pensa que deu tudo, aí alguém vem com o comentário. Eu acabei de fazer um comentário sobre o boletim hoje, nesse sentido. Faltou alguma coisa. A gente sempre olha o que está errado. Então, acho que a Cláudia, porque o amor de Deus está nela, ela me ajuda, né, a prestar atenção ao fato de que quando ela se arruma, fica bonita, cheirosa, ela gostaria que eu reconhecesse isso. Estou melhorando? Estou, tá. Não fica constrangida, fala a verdade. Elogios simples e diretos. Como você está bonita hoje. Esse terno fica bem para você. Agora, isso só num casamento, né?
A gente quase, os que trabalham de terno, né? O marido se arruma de manhã e a esposa, quando ele está saindo, correndo, pegando um pedaço de pão e comendo no elevador. Querido, só queria te dizer que você está muito elegante. Valeu. Né? Elogios. Simples. Não precisa exagerar. E tem que ser sincero. Mas elogios fazem tão bem. Palavras que estimulam o crescimento, por exemplo, que reconhece. E aí a gente precisa parar para conhecer a pessoa e observar. Qual o potencial? Qual é o aspecto que chama atenção nessa pessoa? Num filho, na esposa, no marido? Algo que faz bem ou que você percebe que é um potencial que pode ser desenvolvido. Olha, você leva jeito para... Quando você faz isso, você faz muito bem. Eu percebi quando você estava conversando que você tem um jeito para reconhecer e estimular coisas que são positivas na vida das pessoas. Palavras gentis. Tom de voz conta. Né? Eu, quando fico entusiasmado com alguma ideia, né, fico tão focado na ideia que meu rosto muda. Às vezes eu precisava ter um espelho aqui na minha frente para ver. E eu dou a impressão que eu estou bravo. Mas não estou bravo, é que eu estou tão engajado com aquilo e eu fico assim, exaltado. E aí, mas eu preciso entender que essa linguagem é uma linguagem que pode chegar do outro lado de uma maneira errada. Uma gentileza. Outra coisa, eu já tenho essa natureza, morando na Europa quase, 11, 12 anos, morei lá num lugar onde as pessoas falam que é na primeira vez e não tem que ficar, sabe como é, aquele jeito brasileiro. Lá você fala. E como eu já tenho essa natureza, eu desenvolvi durante o tempo que eu fiquei fora, quando eu voltei para o Brasil, que dificuldade. Porque as pessoas não entendiam, e eu não entendia. E eu queria, vamos logo para o negócio, vamos falar o que é e tal. Mas não é assim na nossa cultura. Você tem que fazer um gesto, fazer uma carinha. Pois é. O tom de voz conta. A linguagem corporal. Palavras humildes. Pedidos e não ordens. Uma das coisas que a gente aprende, né, por trabalhar na igreja, meu ambiente de trabalho é a comunidade. Todo mundo aqui é voluntário. Né? Só tem eu e o Lipe, que recebem um salário. Né? O Lipe ainda é estagiário, ganha pouco. Trabalha que nem um condenado. E ainda é pouco, precisa trabalhar mais. Eu já passei por ele, então eu sei como é que é. Mas eu quero dizer que a gente, às vezes, precisa estar lembrando sempre que, na realidade, quando você coloca a mão na massa, é porque o seu coração foi movido por Deus. Quando você está lá no som, conversando ali, o Júlio e o... esqueci teu nome. Daniel, me deu um branco. Desculpe, Daniel, eu sei quem é você. Eles estão ali porque eles estão fazendo de coração. Quando a Renata, uma vez por mês, perde as horas, fica até de madrugada preparando o boletim para a gente, deixando ele bonitinho desse jeito, ela está fazendo de coração. E às vezes, trabalhando num ambiente que as pessoas aderem, porque aderem voluntariamente, a gente tem que lembrar que nesse ambiente, se isso já acontece numa empresa, que você precisa do salário no fim do mês, muito mais num ambiente assim, voluntário, de adesão livre, isso precisa ser estimulado. Pedidos, palavras brandas, um estimular, isso todos nós precisamos crescer, e eu principalmente. Palavras que afirmam. A segunda coisa é tempo de qualidade. Quando você lê em Marcos capítulo 3, que Jesus convocou dentre as pessoas que estavam seguindo 12, diz, e convocou 12 para estarem com ele. Interessante, né? A razão de Jesus ter chamado aqueles
12, no meio da multidão, foi para convivência. Foi para estar do dia a dia com ele, andando com ele. Né? Para estarem com ele. E depois, para lhes dar autoridade, etc., para expulsar demônio, para pregar, etc. e tal. Mas a primeira coisa é para estar junto, para conviver. Tempo de qualidade quer dizer isso. Quando a gente vê Jesus já no fim se despedindo dele, João 14, versículo 3, ele está, olha, eu vou embora, mas eu vou voltar. Porque eu vou preparar um lugar e um dia vocês vão estar aonde eu estiver. Proximidade, presença, tempo junto, de qualidade. Eles iam perder aquela presença física de Jesus. Jesus, entendendo essa necessidade deles, mas nós vamos estar juntos de novo, presencialmente, fisicamente. Vocês vão morar no lugar que eu vou preparar e vocês vão morar comigo para sempre lá. Versículo 9, quando um dos discípulos, quando ele fala, vocês sabem o caminho para onde vou, e um dos discípulos, mas qual é o caminho? Eu não sei. Ele disse, mas Filipe, há tanto tempo vocês estão comigo, vocês convivem, estão comigo, e você me pergunta. Em outras palavras, Jesus novamente se referindo ao fato, vocês sabem quem eu sou. Nós estamos juntos esse tempo todo, convivendo. Então esse é um valor muito alto, né, da presença. Tempo de qualidade tem a ver com estar próximo, fisicamente, geograficamente, mas não apenas fisicamente. Tem que implicar, tem que envolver atenção não dividida, atenção integral. Se você está em casa, né? Lógico, sempre aquela hora, você chega na hora certa, você é muito disciplinado, e você pode até pôr lá na sua agenda, tantas horas eu estava em casa, então minha vida está equilibrada. Mas se você está em casa, totalmente desligado, mexendo no computador, vendo uma televisão, ou consertando alguma coisa, ou abrindo uma revista, um jornal, e está sempre lá, o que está acontecendo? E essa é a tendência de muitos de nós, que talvez sejam pessoas não orientadas pessoalmente, são pessoas mais tarefa. Então, a gente simplesmente troca o ambiente de trabalho pela casa, e a gente arruma um monte de tarefa. E vai, é o jeito de algumas pessoas funcionarem. Mas nós temos que estar sensíveis ao fato de que uma linguagem do amor é tempo de qualidade. Sabe que eu fiz um teste? Tem um site em inglês, The 5 Languages of Love. E você pode fazer um testezinho simples, são 30 perguntas que você responde para definir ali qual é a linguagem que mais tem a ver com você. Qual é a linguagem que fala com você. E eu descobri, nem falei para a Cláudia ainda, que a linguagem que mais demonstra amor para mim é essa. E eu falei, nossa, mas nunca pensei nisso. Eu pensava que era outra coisa. Mas não é presente, as outras coisas que vão aparecer. Essa foi uma linguagem, uma descoberta que eu fiz a meu respeito. Que na realidade, e aí eu comecei a me lembrar, às vezes, que eu fico choramingando porque ela viajou, porque ela está muito ocupada e tal. Interessante, né? E eu falei, é interessante que isso bate com, às vezes, momentos em que eu gostaria da atenção da Cláudia, e por um motivo justo, ela não está dando. O fato é, essa é uma linguagem importante para mim. Isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que ela está errada. E a gente tem que descobrir qual é a linguagem que fala, que chega para a gente com uma demonstração de amor prático. Atenção integral, não dividida. Ter qualidade significa também quantidade. Não adianta você dizer, mas o importante é a qualidade de tempo. E você passa em casa meia hora com seu filho antes de dormir, corre, ou na hora que ele está acordando, ainda está assim, sabe aquele jeito de manhã, vai lá dar um beijinho nele, e correndo, filho, papai vai trabalhar. Tudo bem, é legal, mas tem que ter quantidade. Não dá para ter qualidade sem quantidade. E outra coisa é fazer algo junto com a pessoa que a pessoa goste. Às vezes a gente projeta, por exemplo, eu adoro andar de kart. Então, não é o caso, mas vamos supor que fosse. Aí eu falo assim, eu vou fazer uma coisa legal com a minha esposa. Cláudia, vamos andar de kart? Né? Quem quer andar de kart sou eu. Né? Então, mas eu tenho que perguntar, o que você gostaria de fazer hoje? Ou um filho,
né? Ou alguém que é um amigo, que você está se aproximando, que o quer, de alguma forma, abençoar. Procure saber o que a pessoa quer fazer, o que ela gostaria de fazer. Faça junto algo que a outra pessoa queira fazer, mas com sinceridade. Não adianta dizer que nem, vamos ver um filme, você escolhe. É aquele filme de menina, né? Você sabe como é, né? Ela escolhe aquele filme de menina, aí você senta lá no cinema e começa a roncar, né? Ou com a sua linguagem corporal, você está lá assim. Então, o que significa isso? Eu não estou sendo sincero. Você escolhe hoje, mas na realidade eu não gostei da sua escolha e vou mostrar para você que eu estou chateado. Tem valor? E tem tanta coisa que a gente pode falar, a gente tem que aprender a falar se expondo mais, arriscar um pouco mais e mostrar quem a gente é. Nossas dores, nossos sentimentos. É muito difícil isso. Eu achei essas duas comparações. Tem pessoas que são como o Mar Morto e outras como Cataratas do Iguaçu. Deu para saber o que quer dizer isso? Mar Morto é tudo que cai lá, fica lá. Minha boca é um túmbalo, né? Como a gente fala. Não falo nada. É um mistério, né? Mas também tem o outro lado, né? Não fica nada dentro. Fala, sai tudo que está pensando e vai pensar depois que falou, né? E a gente tem de um polo ao outro, você tem todas as variedades. É assim que nós somos. E a gente precisa aprender a falar, entender como o outro é, né? Engajar com essas diferenças. Não é fácil, mas isso é amor na prática. Conversar ouvindo ativamente. E aqui é algo que vocês já tiveram em curso, já leram em livro, mas não custa repetir, porque a gente esquece, e a Bíblia repete muitas coisas para nós. Conversar, quando a gente ouve de uma maneira ativa, significa olhar nos olhos da pessoa com atenção. A Cláudia aqui fala, olha nos meus olhos. A gente já tem até uma brincadeira, né? Que eu fico assim, por cima do ombro dela. A gente já brinca com isso, mas é importante essa atenção. Não faça outra coisa ao mesmo tempo. Você está em outro lugar. Ouça a linguagem do corpo, porque às vezes a pessoa não fala, não vai dizer, mas vai falar de outra forma. Escute os sentimentos, a maneira como a voz. Isso em casa a gente percebe essas nuances com muito mais facilidade. Mas não use isso contra a pessoa. Há uma razão, né, dessa irritação. Existe algo por trás. Tente se colocar no lugar. Eu tenho esses dias também. Procure entender os pensamentos, os sentimentos, os desejos. Às vezes não é fácil, viu? Eu não sou fácil. E imagino que haja pessoas aqui também difíceis. Mostre solidariedade em vez de conselhos, porque às vezes não é uma questão de... Ela não quer ouvir o que você pensa. Ela só quer que você escute. Escute. Com solidariedade, com empatia. E outra coisa que é simples, mas é muito importante, é bloqueie as interrupções. Eu já percebi que é uma das coisas que mais irrita alguém quando está tentando conversar com você, é um telefone que toca, uma campainha que toca, alguém que pede alguma coisa, que está perto e tal. E a gente precisa aprender em determinadas horas, quando a gente está querendo tempo de qualidade, e construir isso, e demonstrar essa linguagem do amor, brecar essas interrupções. Olha, agora eu não vou poder te atender. Depois eu ligo. E às vezes é um pedido que é válido por alguém muito amado e você tem que continuar dando atenção naquela hora para outra pessoa. Receber presentes é outra linguagem. Porque amar é essencialmente dar, entregar, conceder. Nós dissemos aqui juntos, João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu. E deu o que ele tinha de mais precioso. Dar e receber presentes é uma expressão de amor. E isso você encontra em todas as culturas, né? Presentear é algo que é humano. Né? Em todo lugar você vê isso. E o presente em si
é interessante, tem dois tipos, pelo menos, de presente. O presente que é avaliado pelo seu valor intrínseco no sentido material, ou ele é avaliado pelo seu valor simbólico, ou seja, o que está atrás, o que está investido nesse presente. E para não ter dúvida, presente é alguma coisa que você pode segurar, ou pegar, ou estar perto, né? Às vezes o carro não dá para segurar, mas pelo menos põe a mão na direção. Mas é algo que você pode ver, segurar, está ali presente e você pensa assim, ele pensou em mim, ela pensou em mim. Deu trabalho, escolheu, tentou ser criativo, né? Ele pensou em mim, ela pensou em mim. Às vezes a gente projeta um presente que a gente gosta no outro. Mas esse é um exercício muito válido. Espera aí, o que ele, o que ela gostaria? O que vai ser significativo? E às vezes não é nem algo de muito valor material, mas é algo que vai demonstrar. Tem pessoas que gostam de confeccionar o presente, né? Fazer alguma coisa com a mão. Né? Até um cartão. Cola, corta. Minha filha era assim, todos os cartões que ela dava eram cartões que ela fazia, eram todos personalizados. E isso comunicava o coração. Ela estava lá no negócio, junto. E então essa é a ideia do presente. Não é um presente em si, mas é o que foi investido naquele ato. E só para lembrar que numa crise, o melhor presente é a tua presença do lado. Às vezes a pessoa não precisa necessariamente naquela hora de algo físico, material, ela precisa de você. E isso vale para os casais, os namorados, noivos, né, pai, filho. Não tente necessariamente consertar uma ruptura, né, uma briga com presente. Antes de dar o presente, fica perto. Se aproxime. Repare a dimensão emocional. O presente pode estar até comprado, mas espere para dar depois. O presente não pode ser um substituto da presença do coração. Ações práticas de serviço, vamos agilizar um pouquinho. É o exemplo de Cristo, não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. E lá naquele dia em que ele comeu a última ceia com os discípulos, ele pegou a bacia, a toalha, encheu de água e ele fez o papel do escravo. E os discípulos depois ouviram dizer, se eu que sou Senhor e Mestre fiz isso com vocês, vocês devem agir da mesma forma. Tem gente cuja linguagem que chega para o coração como demonstração de amor é ajuda prática, é serviço. Isso é muito importante em casa também, mas não somente. Mas em casa, né? E servir envolve pensar, planejar, executar. Às vezes até com sacrifício. Eu ainda não entendo certos, desculpe aqui, eu não quero criar caso com vocês, homens, quando vocês forem para casa, mas eu tenho dificuldade de entender ainda maridos, homens que não ajudam em nada em casa. Não entra na minha cabeça isso. Simplesmente não entra. E a linguagem, às vezes, que a sua esposa ainda não viu você demonstrar amor, é exatamente essa. É de ir para a pia, lavar uma louça, ajudar numa limpeza, arrumar, deixar as coisas no lugar. Simples, né? Mas tem pessoas que essa é a linguagem que vai demonstrar para elas, esposas ou maridos ou filhos, que realmente você ama. Quando ela perceber, ou ele perceber, que você está lá para ajudar. Posso te ajudar em alguma coisa? Essa pergunta é fundamental. Sabe, às vezes a gente fica sentado, mas não pediu. Não pediu. Por que não pede? Eu já falei isso muitas vezes. Por que não pede? Eu não posso adivinhar, porque eu sou tarefa, né? Eu fico lá na minha tarefinha, não é isso? É normal, é automático. Mas essa reprogramação, né? Espera aí, eu posso ajudar em alguma coisa? E aí a gente via o barulho, né? Pá, tuf, pá,
pum, uma porta mais forte, uma panela, uma tampa aqui, um prato. Você sabe que alguma coisa, a temperatura da cozinha está aumentando. Né? Servir. Posso ajudar? Querida, querido, o que você gostaria que eu fizesse? Essa decisão de amar servindo é diária. E quando a gente abraça esse modo de vida, nós vamos abandonar as cobranças, né, as manipulações, o abuso do outro. Né? Você sabe o que eu gosto. Cheguei em casa. Agora, vamos lá. Teatrinho. Chinelo, jornal. Né? Vem aqui tirar meu sapatinho. Né? Eu sou o barão. Finalmente, toque físico. Jesus tomava as crianças nos braços, ele abraçava, ele tinha contato com os enfermos para curar. Quantas vezes ele colocava a mão no leproso, até, e aí no caso extremo, né? O toque de Jesus se estendia aos excluídos. Pessoas que tinham que, quando atravessasse a rua principal da cidade, tocar um sino bem forte para as pessoas entrarem nas casas, fechar a porta, a janela, porque eles eram considerados imundos. Jesus vai lá e toca. Numa atitude de aceitação, de amor genuíno. Contato físico com o bebê é essencial, desde o início, para o seu desenvolvimento emocional. E o adulto também. Há pessoas que o toque, que o contato físico é a linguagem número de demonstrar amor. Seu marido já chegou para você algum dia e falou assim: querida, por favor, me abraça. Estou carente. Ou a sua esposa, o seu filho já chegou para você querendo esse abraço, querendo esse toque, querendo esse aperto. Essa é uma linguagem muito importante. Contato e toque físico são elementos que variam de família para família, de cultura para cultura. Cada um tem um jeito. Né? E a gente tem que entender essas diferenças normais. E tato não se restringe apenas a uma parte do corpo. Os homens tendem a pensar que toque físico é, no caso deles, a primeira linguagem que demonstra para eles, que a esposa pode demonstrar, que realmente ela os ama. É uma tendência dos homens pensarem assim. Mas isso tem muitas vezes mais a ver com a fisiologia masculina do que tanto o fato de ser uma linguagem, a linguagem número 1 em que ela pode demonstrar amor por ele. Certamente é uma linguagem importante para o homem. E é porque tem uma raiz fisiológica. A mulher já é diferente. Para ela, no caso do casal, o desejo sexual tem a ver com emoção, romance. É de outra forma que ela chega lá. E a relação sexual não passa de um dialeto importante, né, da relação conjugal. É um dialeto da língua do amor físico. Porque há outros carinhos, há outros toques, há outras aproximações físicas que não são o finalmente. E isso é uma coisa que os homens têm que se programar. Porque a nossa fisiologia é diferente da fisiologia da mulher. Como a mulher foi feita por Deus. E é por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: maridos, amai as vossas esposas, como vocês amam a própria carne, o próprio corpo, cuidam. Cuidar, acariciar. Esses são os verbos que estão lá em Efésios 5. Carinho. Vamos terminar. Tempo de semear no amor. Hoje a gente tem um bocado de coisa para praticar, né? Já saindo daqui. Eu queria só terminar dizendo: amar é uma escolha. Nós podemos sair daqui como a gente entrou. E eu sei que não tem grande novidade na maioria das coisas que eu falei. Eu já disse que eu estou aqui me relembrando e tentando nos relembrar de uma área fundamental da vida. Deus é amor. E quem é nascido de Deus ama. Amar, assim como no caso de Deus, foi uma escolha. E para nós também. Nós não tínhamos nada de bom.
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada. Mas Ele escolheu nos amar. Amar é uma escolha. As nossas ações precedem as nossas emoções. Mas eu não estou sentindo nada. Haja. Dê o passo. E as emoções, muitas vezes elas vêm. Peça ajuda. O amor não pode não oferecer resposta para tudo. Mas ele vai criar, e vai começar a criar no seu lar, se essa é uma área complicada, um clima de segurança. Há coisas que você não vai conseguir resolver, mas tendo amor, haverá segurança para a família viver, atravessar dificuldades, crises juntos. As respostas às vezes não estão todas lá naquela hora, mas havendo amor, vamos junto. A gente vai descobrir. Ainda vai dar jeito. Vai ter uma solução. Amar não apaga o passado, mas altera o futuro. Senhor, ensina-nos a amar. Ensina-nos a amar. Como o Senhor nos ama. Possamos ser transformados e conhecidos como um povo que ama. Assim como foi no início da igreja, quando as pessoas olhavam os teus discípulos, os discípulos do teu Filho Jesus, e viram nelas, na sua vida em comunidade, na sua vida no mundo, amor. Amor prático, amor concreto. Queremos nessa hora confessar que não temos amado dessa maneira. Que não temos amado aquela pessoa que a gente prometeu amar, cuidar, honrar. Muitas vezes temos falhado. A pessoa mais próxima de nós, nossos filhos, irmãos, amigos, parentes, colegas. Em alguns casos, nossos inimigos. Teu padrão é impossível se não for Jesus, se não for o teu amor, se não for a tua graça. Nossa oração nessa manhã, primeiro, é que o Senhor nos perdoe. Reconhecemos essa incapacidade. Reconhecemos os nossos bloqueios. Sabemos justificá-los e racionalizá-los. Mas o Senhor olha para nós e diz: eu sei de tudo isso. Mas ame. Ame como eu amo. Eu vou amar com você. Eu vou amar por você. Eu vou amar em você. Ajuda-nos, Senhor, ainda hoje, essa semana, a semear essa semente do amor, para colher o fruto do Espírito que se chama amor. Em casa, no trabalho, nas amizades, com os filhos, com o cônjuge, com o namorado, com o noivo, com a noiva, com os nossos pais. Talvez haja coisas que precisam ser perdoadas, Senhor. Feridas que ainda estão abertas. Derrama o teu amor, Senhor, no nosso coração. Liberta, desacorrenta a nossa alma. Se existem ainda laços difíceis de romper. Mas derrama o teu amor no nosso coração nessa manhã, Pai. Pedimos que o Senhor faça aquilo que é sobrenatural. Assim nós oramos, já agradecidos. No nome de Jesus. Amém.